E aí, minha nobre e seleta congregação de arquivistas da Grand Line. Sejam bem-vindos à autópsia definitiva do episódio 1137. Um capítulo que foi uma sinfonia de dor, revelações cruéis e, finalmente, um ato de heroísmo tão puro e poderoso que abalou os próprios céus. Aqui é o seu narrador de confiança, direto da linha de frente da caótica Ilha do Futuro, Egghead, pronto para dissecar o confronto final entre Bonnie e Saturn, a chegada milagrosa de Kuma e o soco que desafiou a ordem mundial. Esqueçam um resumo superficial. Sem diálogos, como é nossa sagrada tradição. Apenas a mais pura, detalhada e eletrizante crônica dos fatos. Recapitulando o episódio passado rapidão. Enquanto Bonnie e sua recém-formada tripulação velejam em busca de Kuma, enfrentam os fuzileiros navais que os confundem com monstros por causa das alterações de idade causadas pelos poderes dela. Em uma ilha, Bonnie quase encontra seu pai. Mas Kuma, que a observa de longe, se esconde em silêncio, acreditando que jamais poderá vê-la de novo. Ela, sem saber, segue viagem com um novo objetivo. Encontrar Nika, acreditando que isso traria alegria ao seu pai perdido. Em paralelo, o passado vai se costurando. Luffy derrota Arlong, seu pôster se espalha pelo mundo e começa a ecoar nos corações de gigantes como Dragon, Ace e até Kuma. Kuma, já em transição para se tornar uma máquina sem alma, se depara com Vegapunk e compartilha suas impressões sobre o garoto de borracha. É quando decide: Luffy pode ser o Nika que o mundo tanto espera. E enquanto se prepara para perder a própria consciência, Kuma faz um último pedido: proteger o Thousand Sunny até que Luffy retorne. Suas memórias são extraídas, encapsuladas numa bolha que só Bonnie um dia poderá tocar. E quando esse dia chega, no presente, ela vê tudo. E desaba. Nossa história se inicia com Bonnie emergindo da sala da pata de urso, não como uma pirata impetuosa, mas como uma filha com o coração em pedaços. Seu rosto está banhado em lágrimas, mas seus olhos, antes cheios de uma fúria cega, agora carregam uma nova e dolorosa compreensão. Ela viu tudo. A vida inteira de seu pai. Cada ato de bondade, cada sacrifício silencioso, cada mentira tecida com amor, cada gota de dor. Dr. Vegapunk, sua genialidade ofuscada por um sentimento de profunda culpa. Ele pede desculpas por ter quebrado a promessa que fez a Kuma, por ter permitido que ela visse aquela verdade esmagadora. Mas para sua total surpresa, Bonnie, agora em sua forma de criança, a forma que seu pai tanto amava, o abraça. É um abraço de perdão, de compreensão. Ela se desculpa, talvez por sua raiva anterior, talvez por não ter entendido o fardo que ele, o cientista, também foi forçado a carregar. Sentados em meio aos destroços emocionais daquela revelação, Vegapunk entrega a Bonnie o que ele planejava dar a ela desde o início. Um colar com um pingente de safira, cuidadosamente lapidado para se parecer com o sol radiante. Era o presente de 10º aniversário que Kuma havia encomendado para ela. Um último símbolo de seu amor eterno. Com as mãos trêmulas, Bonnie o aceita. Um tesouro que vale mais que todos os saques do mundo. E promete guardá-lo para sempre. A conversa então se volta para o presente. Vegapunk, maravilhado, reflete sobre a força inacreditável que Luffy demonstrou. Bonnie, conectando os pontos, pergunta se ele é o filho de Dragon, o amigo revolucionário de seu pai. Vegapunk confirma, expressando seu espanto com a coincidência cósmica, o fio do destino que uniu os filhos de dois grandes homens naquela ilha. Ele promete contar a ela tudo o que aconteceu enquanto ela estava imersa nas memórias. Ele se desculpa novamente por seu papel na tragédia de Kuma, mas Bonnie, com uma nova e fria clareza em sua voz, o absolve de toda a culpa. A culpa não era dele, nem de Kuma. Toda a dor, toda a tragédia, toda a crueldade tinha um único nome, uma única face: Saint Jai Garcia Saturn. A cena corta bruscamente para o confronto no centro da ilha, onde a teoria de Bonnie se torna uma realidade aterrorizante. Saturn, com uma frieza que desafia a própria definição de vida, informa a Bonnie que seu pai, Kuma, está morto. A paralisia misteriosa ainda mantém os chapéus de palha e os Vegapunks como estátuas impotentes. Luffy, alheio ao perigo mortal, começa a reclamar de fome, seu instinto básico ignorando a ameaça divina. Kizaru, em um raro e conflituoso momento de humanidade, demonstra uma preocupação visível por seus velhos amigos, Vegapunk e Sentomaru, que agora foi oficialmente capturado. Enquanto o mundo, através dos jornais, começa a ler sobre o cerco a Egghead, em Momoiro Island, Dragon e Ivankov debatem o destino final de Kuma. Dragon, com sua intuição aguçada, pergunta onde Ivankov acha que Kuma iria, se um fragmento de seu instinto natural ainda existisse. Ivankov, pragmático, sugere Marijoa, o lugar de sua maior humilhação, talvez para uma vingança final. Mas Dragon sabe que Kuma é diferente. Seu instinto não o levaria à vingança, mas ao amor. De volta a Egghead, Bonnie, movida pela dor e pelo ódio, recusa-se a aceitar a morte de seu pai como o fim. Ela declara a Saturn que, se vai morrer, o levará junto. Ela invoca o futuro distorcido, transformando-se na imagem de Nika que seu pai lhe descreveu. Seu punho crescendo a um tamanho colossal, pronto para esmagar um deus. Mas para seu horror, o poder simplesmente se dissipa. Seu punho encolhe, e ela volta a ser fraca e pequena. Saturn a esmaga em sua mão novamente, zombando de sua tentativa. Ele não se surpreende que ela conheça Nika, mas diz que ela não entende a verdadeira natureza desse poder. Ele percebe, com satisfação, que ela ainda não fez a conexão entre o lendário guerreiro e a transformação de Luffy. E então, as revelações cruéis, a tortura psicológica, começam.
Bonnie se pergunta por que seus poderes falham perto dele, e Saturn revela essa verdade mais terrível. Foi ele quem lhe deu esse poder. Em um de seus muitos experimentos, ele conseguiu extrair e conceder os poderes da Toshi Toshi no Mi a ela quando era apenas um bebê, um sucesso científico que ele, no entanto, considerou inútil. Ele explica a mecânica de seu poder. Ele se baseia na crença em futuros possíveis. Sua habilidade enfraquece quando sua fé vacila. Ele a provoca, perguntando se ela ainda acredita em Nika. Bonnie, com lágrimas de desafio, grita que Nika é real, pois ela jurou encontrá-lo para salvar seu pai. Mas Saturn, com um sorriso sádico, diz que ela está começando a duvidar, e é por isso que seu poder a abandona. Ele continua, desmantelando cada pilar de sua esperança. Ele diz que Nika é apenas uma lenda de escravos Buccaneers e, para torcer a faca, cita as próprias palavras de Kuma em God Valley. E então, ele revela seu ato mais monstruoso, a origem de toda a tragédia. Foi ele quem infectou Ginny, a mãe de Bonnie, com a doença das escamas de Safira, um efeito colateral de um de seus experimentos. Ele confessa com uma curiosidade científica doentia que ficou surpreso ao ver que Bonnie herdou a doença. Bonnie, completamente devastada, finalmente entende. Cada desgraça em sua vida e na vida de seus pais foi orquestrada por aquele monstro. Vegapunk, ouvindo tudo, fica lívido, percebendo que os cruéis e egoístas experimentos de Saturn foram a verdadeira razão pela qual Kuma foi forçado a se sacrificar. Saturn, com um desdém que o coloca acima de toda a moralidade, simplesmente diz que não consegue entender os sentimentos de meros insetos. E então, quando toda a esperança parecia perdida, um milagre. Kuma chega a Egghead. A notícia se espalha como um incêndio entre as forças do governo, causando um choque e uma confusão indescritíveis. Ele começa a marchar, um ciborgue quebrado, mas com um propósito inabalável, em direção ao centro da ilha, em direção a Saturno. Os marinheiros tentam detê-lo, mas nada pode parar sua marcha. Saturn não consegue acreditar em seus olhos. Vegapunk fica confuso, pois Kuma não deveria ter vontade própria. Enquanto Kuma avança, sendo alvejado por marinheiros, Bonnie, em seu desespero absoluto, pensa que deveria simplesmente morrer para que o sofrimento de seu pai finalmente acabasse. Ela começa a chorar alto, um lamento de uma alma quebrada. Saturn, irritado com o barulho, exige que ela se cale e ordena friamente que os marinheiros atirem na cabeça dela. Mas antes que eles possam puxar o gatilho, Kuma o sopra para longe com um único repelir de sua pata. Saturn, furioso com a interferência do escravo, joga Bonnie no chão e prepara-se para empalá-la com uma de suas pernas de aranha afiadas como lâminas. No entanto, no último instante possível, Kuma chega e se joga na frente, recebendo o golpe em seu próprio corpo. Com uma força sobre-humana, nascida do puro instinto paternal, ele arranca a perna de Saturn de suas costas e a segura com firmeza. Ele endurece seu punho com o hack do armamento e se prepara para socar o deus aterrorizado à sua frente. Saturn, em pânico pela primeira vez, exige uma explicação de Vegapunk. Ele revela que dias após o resgate de Kuma pelos revolucionários, ele pessoalmente ativou o mecanismo de autodestruição. Kuma deveria ser nada mais do que uma pilha de sucata. Mas ele não era. O punho de Kuma, carregado com uma vida inteira de amor, dor e sacrifício, atinge Saturn em cheio. O impacto não é apenas físico, é conceitual. Um escravo socando um deus. O Gorosei é lançado voando, atravessando vários prédios que desabam sobre ele. Os marinheiros e agentes ficam em estado de choque absoluto, incapazes de processar a blasfêmia que acabaram de testemunhar. Kuma, com seu último ato de proteção cumprido, com sua promessa final a Ginny honrada, finalmente cai de joelhos. Seu corpo, que desafiou a morte e a programação, finalmente cede. O herói silencioso havia retornado do além para salvar sua filha, provando que o amor de um pai era uma força mais poderosa que a ciência, a tirania e a própria morte. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.